Ponto Final, o seu podcast editorial. Então, galera, bem-vindos ao podcast Ponto Final. Você vai notar que tem um ponto de interrogação após esse ponto final e a brincadeira está bem aí, né? Espero que todo mundo entenda esse trocadilho infame. Esse podcast nasceu a partir da pós-graduação de design editorial do Nesp, uma forma da gente discutir mais quentes de design de livros, revistas, jornais e trazer pontos de vista diferentes sobre pontos que definitivamente não são finais, certo? Eu sou a Sibeli Bustamante, acho que é legal a gente explicar um pouquinho sobre o tema e apresentar cada um de vocês. Sim, eu sou Carlito Machado, sou designer, ilustrador e, nos últimos tempos, fortemente educador, docente de artes visuais, design, ilustração, desenho. E professor da pós também, né? E professor da pós também. E professor de quase todo mundo. Tem uma lenda que o Carlito é professor de todo mundo. Então, eu sou o Fério, eu sou estudante da pós-graduação de design editorial do Nesp. Eu sou designer, editor e muitas coisas. E tô aqui pela intriga. Eu sou ilustradora e designer, eu sou aluna da pós também, minha segunda pós na Nesp, inclusive. Se tudo der certo, me formo agora no final do ano e estou aqui pela intriga e pela fofoca também. Então, eu sou Delfim, sou o glorioso proprietário do Estúdio Del Rey. Então, se vocês estiverem vendo alguma imagem, vai estar escrito Del Rey na tela por causa disso. Sou capista de livros, sou professor da Nesp também. E, bem, eu tenho posições polêmicas a respeito do tema. Oi, eu sou a Alessandra, sou também aluna da pós do Nesp, sou designer gráfico e trabalho também com design de estampas. A gente escolheu como primeiro tema desse podcast falar sobre toda essa repercussão envolvendo a desclassificação, né, da semifinalista em ilustração do Prêmio Jabuti, foi o livro Frankenstein, do Clube de Leitura Clássica, né? O babado estava rolando já desde de antes, né? Quando Dahmer, que é um escritor e desenhista, que era um dos jurados da categoria de ilustração, falou que ele teria feito a coisa diferente se ele soubesse que tratava de uma obra híbrida. As ilustrações foram feitas pelo Vicente Pessoa e pelo Midjourney, está escrito lá, né, no expediente, que era ele e o Midjourney, e a partir daí discutiram um pouco toda essa história e também o uso de inteligência artificial dentro do mundo do design de livros, seja ilustração, capa e etc. Né? Eu acho que aqui, como curso de design editorial, é melhor a gente se ater à imagem e não ir para escrever livros pelo chat GPT. E aí, gente, válido, não válido? Como é que tá rolando a coisa? Eu lembrei, essa história toda me lembrou de uma entrevista, é uma entrevista grande, né? Mas geralmente aparece um trecho de uma entrevista do Carl Sagan. O entrevistador, não sei porquê, todo mundo sabe que Carl Sagan é um astrofísico, um grande educador, divulgador de ciência, né? Em vida, era, na verdade, o principal propósito dele. Ele perguntou para ele assim, o senhor é um socialista? Aí ele, brevemente, assim, eu não sei o que é ser socialista, mas eu acho que um país como os Estados Unidos, com a potência, o poder que ele tem, com tudo que ele conquistou, ele tinha que cuidar das suas pessoas, ele tinha que cuidar dos cidadãos, ele tinha que dar, entendeu, a oportunidade das pessoas crescerem, estudarem, entenderem melhor. E ele começou a ir por esse caminho, ou seja, ele estava dizendo que ele era um socialista, de certa maneira, sem estar ali envolvido, vamos dizer, ideologicamente com o entendimento disso, mas ele estava lá, de alguma forma, dizendo que ele acha que os países têm que cuidar das pessoas. E aí o entrevistador interrompeu ele e disse, eu acredito em viagem no tempo? Aí ele faz uma cara muito feia, entendeu? Assim, e ele... Porque viagem no tempo é uma coisa muito de ficção científica mesmo, porque a maioria dos cientistas tem uma dificuldade com isso, e muitos escritores de ficção científica também tiveram. Esqueci o nome dele, que escreveu Fahrenheit 451, quem foi? Ray Bradbury. Ray Bradbury tinha algumas entrevistas, ele não gostava muito de... Toda vez que perguntavam para ele assim, você acredita em viagem no tempo? Ele dizia, acredito, na velocidade de 24 horas por dia. Entendeu? Assim, mas eu abri com isso para o seguinte, a minha maior assim, ansiedade com relação a tudo e qualquer coisa que é novo, no caso, a inteligência artificial tem uma peculiaridade. Assim. Já começa aí, né? Ninguém nunca parou para pensar quem banca essa pesquisa. Eu tenho que ter um dinheiro para bancar essa pesquisa, né?
E foi uma velocidade, né? Essas coisas foram uma velocidade. Quem é que banca isso? Banca por quê? Né? Isso com um monte de gente falando que pode mudar a história da humanidade, e quase sempre para pior. Né? E essa coisa foi seguir em frente, seguir em frente. A segunda coisa é, por que tem um nome de inteligência? Se não é, porque ela não é autônoma. Então, assim, acho engraçado essa coisa que se gerou em torno, né? Essa, que coisa maravilhosa, para no final eu ler uma declaração de um CEO da DreamWorks que vai ser maravilhoso, né? A inteligência artificial, porque vai mandar um monte de gente embora e vamos economizar milhões de dólares e vamos fazer desenhos animais em menos tempo. Gente, DreamWorks, olha só, que a gente tem, né? Eu acho que todo mundo tem na cabeça, nossa, um lugar onde se faz arte, um lugar onde as pessoas são criativas. Não, vai ser substituído. Um amigo meu, ex-aluno, que trabalha com 3D e tal, já está dizendo que um monte de estúdio no Brasil está mandando tudo quanto é trabalhador de 2D em casa. Então, né, já que a gente abriu, qual é a minha angústia? Eu não estou aqui para travar a tecnologia, eu acho que travar a tecnologia é uma bobagem, ninguém vai travar nada. Mas eu acho que as pessoas, mais uma vez, estão sendo muito descuidadas com a população, com o povo. Muito. E, mais uma vez, concentrando renda na mão de um monte de gente que já tem renda pra caramba, entendeu? É sempre assim. Isso é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que já é um desrespeito, que a gente sabe que, por definição, ela trabalha com uma grande pesquisa e uma fusão dessa pesquisa. Então, a gente já sabe que está sendo usado o material. Quando a gente fez aquela experiência lá do livro, lembra do livro ilustrado, da disciplina? Quase sempre a gente via que tinha que colocar um nome do artista, tinha que colocar um estilo, para a coisa vir do jeito que a gente quer. Entende? Então, já existe, eu acho, minimamente um problema ético nisso. Estou pensando também em inteligências artificiais que deixam você colocar um nome ou uma referência, etc., que eu acho que é super arriscado, né? O Midjourney que aceita você subir coisas do tipo, eu quero essa ilustração lá, né, nos moldes de Rockwell, e aí aparecem ilustrações inspiradas em... Aí a gente já está realmente esbarrando em alguma situação, mas eu claro, assim. queria conseguir ouvir a opinião de todos vocês sobre, assim, onde vai, até onde a gente pode usar, ou até onde a gente não pode, o meu ou pode ponto tudo. principal, o meu ponto principal é realmente esse. Acho que assim, é uma deslealdade, assim, minimamente. É uma deslealdade, uma desonestidade com um grupo enorme de pessoas, e não é só gente ligada à arte. Claro que é bom a gente deixar de fazer trabalho chato, né? Vai fazer seleção de cabelo, isso é muito chato, se ninguém quer fazer. Isso é legal, ó. Tá aí, ó, uso legal, entendeu? Vai promover o processo criativo, vai diminuir o tempo e tal. Mas, assim, sem qualquer debate, só qualquer discussão legal. Me parece um pouco aquela onda que rolou com o Flávio Dino, lembra das Big Techs? Assim, pelo amor de Deus, as Big Techs, elas não vão legislar sobre as outras nações. Isso não existe, entendeu? Então, assim, eu acho que está acontecendo um outro fenômeno assim. É uma coisa que é posta a garganta abaixo e, lamentavelmente, muitas pessoas estão entusiasmadas porque, aí isso é uma outra coisa chata que eu não gosto de dizer, mas sempre tiveram fora desse mercado. Aí as razões por que estavam fora desse mercado, não sei. Competência, falta de talento, falta de... não sei. Mas estavam fora de mercado, que é o caso desse rapaz. E as pessoas têm uma oportunidade, entendeu? Assim, ok. Mas, assim, no final das contas, também, quanto tempo vai durar isso, gente? Quem é que vai ficar pagando gente para usar Midjourney, honestamente? E vai pagar quanto? Entende? Esse meu problema sempre é esse social, trabalhista. Assim, não tem nada contra tecnologias, não tem nada contra nada disso. Carlito, deixa o Delfim falar. É isso. Ó, vamos lá. Abrindo os trabalhos, vai. Eu vou me pegar em algumas falas do Carlito. A primeira de todas é uma coisa que eu concordo com ele, que é, a gente chama isso de inteligência artificial, mas na verdade isso é um processo de machine learning. Isso existe machine learning para texto, machine learning para arte, imagem, né? Eu trabalho junto com várias startups aqui em Campinas. Tem aquele grupo da Unicamp, o Inova, né, que é bastante bacana, e várias das empresas do Inova, inclusive empresas que trabalham a sério com machine learning, estão lá no coworking onde eu trabalho. E daí esse papo sobre machine learning a gente tem desde 2015, e é uma pesquisa que já vem de bastante longe. Antes de estourar
o ChatGPT, de estourar o DALL-E, o Midjourney, a tecnologia Gen, né, que a gente fala. E esses papos já tinham, tipo, a gente estava acompanhando aos poucos, né? Porque esse processo de aprendizado de máquina, ele foi incorporado aos poucos no cotidiano de artistas. Quem trabalha, como a gente trabalha em visual no mercado editorial, a gente foi acompanhando aos poucos isso acontecendo em programas que a gente trabalha todo dia. Por exemplo, outro exemplo que o Calixto citou, o recorte automático de cabelo, de fundo, de tela, de imagem. Photoshop, né? Esses trabalhos de Photoshop que foram sendo refinados com o tempo, e isso tudo é machine learning. A máquina foi aprendendo com os exemplos, e a ponto de refinar esse trabalho, e a gente hoje ter minimamente a influência manual para poder fazer isso, né, esse tipo de trabalho. Que é o que a gente chama hoje, né, na minha opinião, erroneamente, de inteligência artificial, justamente pelo mesmo motivo que a Calixto disse. Não é autônoma, não é uma inteligência, né? Mas parece inteligência o suficiente, né? Mas o fato de ela não ser autônoma diz muito. Então, a questão é, se ela não é autônoma, ela precisa da intervenção humana para funcionar. Então, sozinha, nenhuma dessas ferramentas, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, o Leonardo, ninguém faz nada. Nenhuma dessas máquinas faz nada, né? Daí, o Carlito pergunta sobre quem assina o Midjourney, né? Você encontrou um agora. Eu assino o Midjourney. $60 por mês. A assinatura do Midjourney, ela me permite diversas prerrogativas para poder trabalhar e estudar a máquina e gerar conteúdo com ela. E esse conteúdo, que aí é o erro de muita gente, né? Porque a maioria das pessoas, ela vai pegar que nem aquele aplicativo que ficou muito popular ano passado, Lensa, para você criar avatares de você mesmo, né? Você tem que subir tantas fotos e você vai gerar esses avatares bonitinhos e tal. Então, muita gente que está brincando mesmo, de Midjourney, está só nessa pela onda, tipo, porque, teoricamente, é muito fácil você fazer uma ilustração ou uma arte ou uma emulação de fotografia com poucos comandos, né? Mas para conseguir efeitos que você deseja, é necessário uma elaboração de prompt extremamente grande, né? Você pede horas e horas e horas para poder elaborar alguma coisa ali. E, o mais importante, usar a imagem nativa do Midjourney, a imagem que vem de lá, por melhor que seja o seu prompt, eu acho que não é exatamente o que deve ser feito. Midjourney e qualquer ferramenta de inteligência artificial, estou usando o nome só por conveniência, especificamente inteligência artificial generativa de arte. Ela serve muito mais para um designer e para um ilustrador como um assistente. Ela é quase um gerador automático de brainstorming visual, que você pode ir refinando, ir trabalhando, e ao mesmo tempo você pode, a partir de determinadas imagens e conceitos que aparecem e surgem, você pode retrabalhar essas imagens e aí sim partir para, por exemplo, uma capa de livro. Assim como eu, lá em outubro do ano passado, alguns designers resolveram investir nesse desbravar, porque você está indo contra a corrente. Somos pessoas como eu, como o Vicente Pessoa, que é uma pessoa de quem eu discordo frontalmente das posições pessoais, porque nós estamos em 2023 e é isso. Porém, tecnicamente, é uma outra questão. O Vicente Pessoa não é exatamente uma pessoa que estava fora do mercado, porque ano passado ele também foi finalista do Jabuti, com o livro que ele fez para o mesmo clube, a edição do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Então, não é exatamente alguém que estava excluído do mercado ou que fosse exatamente uma pessoa irrelevante. Mais um designer que também emergiu nisso e fez a mesma coisa que ele foi o Pedro Inoue, com capa. Os livros foram lançados em questão de dias de diferença. O livro, acho que ele chama Iluminações, né? Que é o livro do Alan Moore, que saiu pela Aleph, também ilustrado totalmente por inteligência artificial, inclusive a capa. Então, é um mercado e é uma tendência completamente nova. Existe essa questão dos ilustradores e da alimentação não autorizada dessas máquinas, porque eles pegaram simplesmente e não tiveram critério ético nenhum, né, no começo.
Aí mora uma questão, né? O aprendizado da ferramenta. Coisas que devido a toda a celeuma que aconteceu com as ferramentas iniciais, ferramentas mais novas, como o Runway e como o Leonardo, por exemplo, de saída, não treinaram suas máquinas com base em material não autorizado, eliminando essa questão ética. Então, eu acho temerário o que o Jabuti fez, mas ponderado. Foi colocado lá no viés polêmico, nada foi escondido, escamoteado, nada foi... tipo, o crédito estava lá, eles fizeram live 1 ano antes, sabe? Na época do lançamento da obra, que foi outubro do ano passado. O processo muito bem explicado. E o discurso das lives atuais, depois da desclassificação, foi exatamente no mesmo tom dos vídeos do ano passado, né? O monstro criando o monstro. E aí vem uma coisa... E foram muito corajosos, porque eles pegaram um livro ideal para isso, né? Porque é um monstro feito de pedaços com um sistema que se vale de pedaços daqui e dali para gerar ilustrações, né? E aí a lamentação que eu tenho em relação ao Jabuti é que eles se concentraram nisso e não se concentraram que existem outros fatores, por exemplo, critério editorial de uso dessas imagens, adequação, né? Tudo isso foi levado em conta pelos jurados. Eu acho muito estranho o Dahmer, por exemplo, é um cara que eu conheço, admiro, e ele, tipo, ter o avatar dele com inteligência artificial e dizer que não conhece o nome da ferramenta Midjourney. Talvez ele realmente não conheça, talvez ele realmente não se preocupe com isso, mas se você usa um avatar feito em IA generativa, acho que o mínimo que você tem é se inteirar minimamente sobre o assunto, né? Principalmente porque é um assunto que está na boca de qualquer jovem, né? Gente abaixo de 18 anos sabe e dessabe dessas ferramentas o tempo inteiro. Então, acho que faltou um pouco de tato da CBL em lidar com essa questão de um jeito diferente, principalmente porque ela sabe quem venceu de saída. Então, tipo, o livro podia muito bem não ir para os 5 finalistas, ou não ir para a vitória, né? O único problema seria se o livro tivesse sido o vencedor. E daí e talvez a CBL já soubesse disso. Eu estou falando muitos temas para a gente poder considerar aqui, mas eu fico muito preocupado, principalmente, com essa questão dos ilustradores serem tão vocais contra a ferramenta por causa dessas questões dos princípios éticos da primeira geração de IAs, não perceberem que isso está evoluindo e que essas ferramentas, elas são perfeitos assistentes de arte para eles mesmos. O Belchior já dizia, e eu falo isso em absolutamente toda aula que eu dou, que a porra do novo sempre vem, né? Então, tipo, a gente não pode viver o tempo inteiro pensando que a gente vai conviver com o mercado editorial estanque. Ele é dinâmico, ele vai florescer de diversos jeitos, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente pode aceitar ou não essa realidade, isso é outra história, mas que ela já está tomando conta de uma parcela do mercado, e é com isso que a CBL tem que tomar cuidado, como ela vai lidar com essa situação para o próximo Jabuti, porque, como o Dahmer mesmo disse nas suas postagens antes da desclassificação, existem galerias de arte que estão expondo como artes em inteligência artificial, né? Justamente porque artistas plásticos mesmo, começaram a perceber que a IA funciona como um assistente. Então, ela pode auxiliar em processos, assim como cortar um cabelo numa foto. Exatamente. Vamos continuar aqui. Primeiro de tudo, eu queria dar uma chance para as outras pessoas falarem, mas eu também queria levar 3 pontos que eu acho que é importante nessa história. Primeiro que eu até concordo, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de nomes de sociedades e sindicatos, etc., que já falaram de antemão que não aceitam ilustrações em competição com IA. Né? E aí fala Society of Illustrations of New York, American Illustration, a AIGA, né, que é o Instituto Americano de Artes Gráficas, e mais um monte aqui. Entendo, ok, então essas instituições não aceitam ilustrações geradas por IA em competições. Ok, legal. Agora, como é que a gente vai saber se a ilustração foi feita por IA, cara? Bom, desculpe, mas... Vai ter que documentar o trabalho não, mais ou menos. Pode ser que isso um dia fique num nível e tal. Isso é uma questão de educação do olhar. Eu vi aquele trabalho, inclusive no grupo de ilustradores ao qual eu pertenço, da Sociedade de Ilustradores do Brasil, a gente fica pasmo, porque
o negócio grita pra gente. IA, a gente fica assim, cara, mas tá vendo que é? Assim, é um negócio muito claro pra gente. Por que é muito claro pra gente? Porque, gente, quem são as pessoas que estão reclamando? São os ilustradores, claro. Entendeu? Claro. E quem é que está achando maneiro? É quem não ilustra, claro. Entendeu? Assim, é sempre assim. E o que eu defino como ilustrador ou como não ilustrador? É uma pessoa que tem um histórico, educação do olhar, prática de material, digital ou não digital. Então a gente sabe, a gente olha com ele. Pode ser que algum dia, nossa, caramba, não consegui reconhecer. Agora mesmo, alguém falou de plágio, mostrou da onde seria plagiado o Frankenstein. Aí mostrou uma imagem. Se é outro IA também, é o IA plagiando o IA, cara. Que loucura é essa? Porque salta os olhos, a gente morreu de rir no grupo. Quando isso veio, nossa, descobrimos o plágio. Detalhe, estamos falando de ilustradores que estão em pânico, porque o pessoal é histérico mesmo. Isso histeria está rolando, porque a galera fica desorientada. Então, assim, a Alessandra está querendo falar, ela não falou uma palavra ainda. A sua pergunta é válida. A sua pergunta é válida quando a gente vai distinguir ou não vai distinguir. Mas, por enquanto, está bem claro. O que acontece, e aí é que só para encerrar, minha dor, é porque cada vez mais nós educamos uma retórica verbal e cada vez menos uma retórica imagética, sensorial, cada vez menos. Cada vez mais a gente se concentra no prompt, na palavra, no conceito, e cada vez menos na imagem. Então, eu falo das pessoas com quem eu trabalho. Cada vez é mais difícil das pessoas reconhecerem coisas. Entendeu? Porque não tem essa educação, não tem a prática de material. Ô, Carlito, você já viu a inteligência artificial do Illustrator? Coisas que dá para gerar? Porque aquelas flat arts ali, eu não sei diferente. Eu vi uns trailers assim, né? Mas tem. Tá, porque, por exemplo, eu assim que eu vi que tinha lançado, eu entrei lá e falei, vou ver como é que é essa história. E eu falei, uma imagem, porque ele cria cenas, inclusive, né? Então, uma imagem de carro no pôr do sol, numa estrada vazia. A imagem saiu perfeita. E, inclusive, você conseguia desmembrar, desagrupar. Mas aí a gente tem um problema filosófico aí, né? O que é perfeito. Entendeu? Assim, não, claro. Não, perfeito que eu digo assim, como é que eu vou dizer? Cara, não, eu vou dar um exemplo aqui, tipo, gerar um ícone de alguma coisa, em vez de eu ir lá no... Sim, essas coisas estão Como é que é o nome daquele troço? Project, né? Qualquer coisa, esqueci o nome agora, né? Que todo mundo compra os iconezinhos lá. Ou vai lá e escreve no Illustrator, ícone para, sei lá, Wi-Fi. Ele vai desenhar aquele ícone para Wi-Fi, aquilo ali. Se dá para saber se inteligência artificial. Vocês estão indo para o design. Realmente, não precisa muito texto. Entendeu? O próprio texto. Assim. Texto o próprio texto. Eu acho que vai melhorar. Tem uma hora que eles vão assim, colocar elementos, né, gráficos, plásticos, assim, de alguma maneira, que a gente vai ficar ali. Mas o negócio é aprendizado de máquina. Quanto mais roda, mais aprende e só vai melhorar, em tese. Né? Claro. Eu vi um monte de mão com 7 dedos aí que eu acredito que no futuro bem próximo só vai ter 5. Ou quantos dedos as pessoas quiserem, né? Porque também não tem... Eu li um texto da Camille Paglia recentemente, que é um texto muito antigo, para falar a verdade. Muito antigo. Sério, você está com permissão para interromper todo mundo aqui, que ele está com a mão levantada, botando. Não, desculpa. Então, eu vou interromper exatamente nesse momento, porque eu queria falar exatamente de ilustração. Eu acho legal que teve um ilustrador que ele mostrou como um contraponto por causa dessa questão da IA, porque a gente sempre imagina a inteligência artificial generativa só como uma forma de você botar prompts e adquirir uma imagem inteira, né? Só que, no caso, esse ilustrador, ele estava usando o Adobe Firefly, que é a IA do Photoshop e do Illustrator, e ele estava fazendo ilustrações meio que ao vivo e fazendo modificações nessa ilustração com a inteligência artificial. Então, olha que loucura. Ele fazia o rosto, daí ele simplesmente fazia alterações no nariz do personagem ou óculos diferentes, porque ele selecionava o que ele tinha desenhado e mandava a inteligência artificial ou deixar mais com outra cor, ou deixar com outro formato. Então, olha só, a pessoa está utilizando no processo de ilustração todas essas técnicas, porém ele está ilustrando. Ele está melhorando. Não é muito diferente, às vezes, de uma pessoa, por exemplo, um mangaka, né? Um ilustrador de mangás. Ele, às vezes, utiliza de retículas, que são materiais pré-prontos, de bolinhas,
de risquinhos, que ele simplesmente aplica em cima da imagem dele, de formas criativas, mas aplica. Isso é uma forma artificial mas é uma técnica. Então, tipo, eu acho que existem várias facetas disso. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, o que é que você vai classificar como uma imagem gerada por IA? Porque se eu peguei uma inspiração, ou se eu gerei 1 milhão de ideias, como o Delfim falou, para rodar um prompt lá e fez um brainstorm visual para mim e tal. Show, cara! E agora eu vou escolher uma daquelas imagens, desmembrar, redesenhar, passar por cima, xerocar e passar, e refazer tudo em aquarela. Sei lá. E aí? É IA? Não é IA? Se eu usei no processo, ela pode entrar na competição ou não? Ou ela pode ser usada ou não? Eu acho que eu queria saber o que eles analisam quando vão escolher quem é o melhor ilustrador. Porque eu debati com outras pessoas sobre o que é ilustração. Eu acho que o cerne de tudo é o que é uma ilustração. Então, por exemplo, quando o Damer estava lá analisando, quais são os critérios que ele analisa? Porque eu não sei se isso é transparente, eu não sei se as pessoas sabem quais são esses critérios. É técnica? É conceito? Eu não sei. Pô, então, essa pergunta é muito boa. Deve estar no edital. Eu só muito boa. Só li a parte que me cabe do Latifúndio quando eu fui jurada de projeto gráfico. Essa sua pergunta é muito, muito, muito boa, porque a partir disso a gente estabelece, né, profissões, né, atividades, né, a partir desses critérios que a gente estabelece. Por exemplo, esse exemplo que você deu, pô, claro que a pessoa está ilustrando, óbvio, né? A pessoa está interagindo, fazendo e tal. Isso me lembra muito uma discussão que rolou quando as ilustrações passaram a ser digitais. Eu lembro da galera falando, não, quem ilustra no Illustrator não é ilustrador. Hoje todo ilustrador usa um Procreate, né? Assim, não era assim engraçado. Eu sou dessa época, eu estava lá, né? Não era bem isso. Não era bem isso, assim, porque houve uma adoção muito grande muito grande, né, nesse momento da computação gráfica, assim. O que existia, o debate que existia, e eu acho que, de certo ponto, existe hoje também, esse tempo de adaptação a uma coisa nova, mas, principalmente, o que o mercado faz com as pessoas. Esse é que é o problema. Não gente? Realmente uma visão social da parada. Claro, mas é sempre esse o problema. Michele que está coçando a cabeça e o olho 2 horas de nervoso. Fala aí. Não, é porque assim, todo mundo que fala me convence, porque eu sou uma pessoa de opinião muito, muito volátil. Mas assim, enquanto ilustradora da geração Z, que começou ilustrando com aquarela e usa inteligência artificial, eu fico muito nervosa com tudo isso, porque eu uso o DALL-E e uso o Midjourney, mas eu nunca finalizei nenhum trabalho. Eu uso as inteligências artificiais enquanto ferramenta de pesquisa. O Delfim falou uma coisa de imagem nativa que, para mim, é o que eu tenho pensado e o que eu tenho, assim, que eu acho que é todo o cerne da questão, para mim, do prêmio do Jabuti, sabe? Que quando a gente olha as imagens, são imagens que não são tratadas, que eu tenho a impressão que o Vicente Pessoa, ele escreveu, com todo respeito, o Vicente Pessoa, se estiver ouvindo a gente, ele escreveu um prompt, cara, ele escreveu um prompt qualquer, juro. Eu tenho a impressão que qualquer pessoa que já abriu uma ferramenta de inteligência artificial, escreveu um prompt qualquer e fez aquele livro em 4 horas. E enquanto ilustradora que faz livros, eu fico chateada, porque por uma questão de tempo, sabe? Tempo de trabalho. Então, tem toda aquela questão, né? Porque às vezes as pessoas falam, tá, então agora com a inteligência artificial vai acabar os ilustradores, porque qualquer um vai conseguir fazer o desenho que quer. Um bom exemplo disso foi quando o Daguerre lá inventou o daguerreótipo, inventaram a fotografia. Provavelmente a maior parte dos pintores retratistas pensaram, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu não vou mais ter trabalho. Quem vai querer pintar retrato se tem essa foto aí? Mas era preto e branco, era um começo de tudo. Então, tipo, eu ainda acho que o Midjourney é bem feio e cafona. A Michelle falou isso esses tempos. Midjourney é cafona. E, tipo, exatamente, essa sensação que é tudo feio e cafona e precisa ser tratado e editado. De fantasia. Mas olha eu só, acho que se a gente usar as coisas, se a gente usar essas ferramentas de inteligência artificial exatamente como ferramentas, como para pesquisa, né? Para pesquisa, para geração de imagem,
Porque às vezes geram umas imagens assim. A gente usa foto para pesquisar, não usa às vezes? Exato. Procurar Ou- pessoa sentada no pôr do sol. Daí você usa de referência. Usa de Eu referência, acho- ou a gente pega aquilo, edita e cria uma capa legal, cria um lettering legal, uma tipografia legal, edita, faz uma capa. Mas Quando tudo não pega pode e ser joga- usado. Tudo pode ser usado para o mal. Exato, exato. Gente, é muito aleatório. Eles escrevem e aparece uma coisa, opa, esse ficou bom. Esse ficou bom, vou botar ali e jogar um texto do lado. Porque não tem nenhuma edição, não tem nenhuma bordinha, sabe? Não tem nenhum um arabesco. Por falar Gente, nisso, a coisa que eu mais uso inteligência artificial do Photoshop é para criar espaço de copy. Tipo, compra foto no Adobe Photoshop e eu preciso de um espaço para escrever alguma coisa. Você puxa e fala, estender a imagem. Ah, Chip Sabe 5. pra que eu uso? Eu uso para criar mockup. Pois Crio é. mockups maravilhosos. Mockup de livro. Aí você usa o botão. Excelente. Fala, muito bom. Delfim. vamos lá. Enquanto vocês estavam conversando, eu fui atrás do regulamento do Jabuti e o item 3.16 são os critérios de avaliação de ilustração, né? Definição de ilustração utilizada e os critérios serem apreciados pelo júri. Ilustração para o Jabuti é imagens criadas a partir de desenhos ou de outras técnicas visuais e artísticas que apresentem uma narrativa de forma autônoma ou associada ao texto, se houver. Critério número 1, originalidade e inventividade. Critério 2, identidade, unidade visual e interação entre imagem e texto, se houver. 3, capacidade de contar uma história. Como o próprio Dahmer e o Batistão, duas pessoas altamente qualificadas a serem jurados do Jabuti. A terceira jurada, eu confesso que eu não conheço. Ela chama Morgana, eu não lembro. O Morgana dela é escrito de um nome estranho, de jeito estranho, Não sei quem é. eu juro que eu não sei quem é. É engraçado que ela não foi nem citada nos grupos assim que eu estava. assim. É porque ela não se manifestou. Mas esses dois jurados que se manifestaram, o Batistão, um dos maiores caricaturistas do Brasil, o Dahmer, conhecidíssimo pelos quadrinhos que ele faz, também pela arte Malvados. plástica, os dois ressaltaram a qualidade artística e a unidade do material que eles viram, né? A Cibele sabe, porque ela também foi jurada do Jabuti, que nem eu, e nenhum trabalho vai para o Jabuti se pelo menos 2 jurados não dão notas razoáveis para esse Não, trabalho. quer dizer, e pro Jabuti ele vai, né? E para os top 10. Para os top 10. Para os top 10. Cada jurado elege 13 obras, e dentro desses 3 critérios tem que ser pontuado de 7 a 10, com frações de 0,25 cada um, que não podem se repetir, e entre os 3 critérios, a mesma nota não pode ser dada para o mesmo livro. Ou seja, o mesmo livro não pode levar 10 em tudo. Ele, no máximo, leva 9,5, 9,75 e 10. No máximo. Né? Isso por cada um dos 3 jurados. Então, a chance de dar um empate, por exemplo, cai quase a 0. É muito difícil acontecer um empate, por exemplo. E valoriza a opinião dos 3 jurados. Um livro que os 3 jurados não escolham nunca vai chegar ao final a ser o premiado com o Jabuti. Tudo isso acontece porque o famoso jurado C, Rodrigo Gurgel, um dia manipulou os resultados. E, curiosidade, o Rodrigo Gurgel é sócio do clube desse clube de leitura que está envolvido nessa polêmica, né? Então, tudo para ir somando as pecinhas. Como é que né? é esse babado aí? Como é que é esse babado aí? Como é que é? Repete aí. Fofoca. Bom, isso foi Eu Samir falei que Machado. vim pela fofoca. Né? Samir Machado de Machado, nosso grande contista, tradutor, e também um grande especialista e capista, pescou essa informação de que o Rodrigo Gurgel é um dos sócios do clube de leitura, né, clássica. Clube de leitura clássica, é isso, né? Que fica numa cidadezinha do Rio Grande do Sul. Clube de Literatura Clássica. Clube de Literatura Clássica, obrigado. Isso é um detalhe, tá? Isso não tem nada a ver com o julgamento dos juízes, nem a posição política do Vicente Pessoa e talvez dos donos da editora. Isso não está em julgamento, apesar de isso ter se tornado algo que inflamou o debate mais ainda. Sim, né? uma coisa que eu ponho para debate aqui, de alguma forma, eu não tenho uma resposta formada, não, tá? Mas, assim, a IA já estava sendo discutida antes desse último edital. Já estava todo mundo falando sobre isso. Não estava previsto dentro do edital, né? Tudo bem, estava lá dizendo que se houvesse algum tipo de discussão, ia ser juntado lá a curadoria,
Aqui até a frase aqui. As regras da premiação estabelecem que casos não previstos no regulamento sejam deliberados pela curadoria e a avaliação de obras que utilizam o IA em sua produção não estava contemplada nessas regras. Ok, até aí tudo bem. Aí agora, foi mega publicizado que existia uma coisa, um viés, um background criativo aí na ideia de gerar essas imagens via Midjourney ou via IA, justamente, né, para a gente fazer esse paralelo do monstro criando um monstro, porque o título do livro é Frankenstein. Então, assim, como teoria, né, como background para aprovar essas imagens e lançar esse livro, eu acho super válido. E aí virou toda uma discussão depois, sei lá, cara, eu fico meio na dúvida, tipo, acho que dessa vez tinham que ter deixado passar, sabe, de alguma forma, e resolver na próxima, sei lá. Deixar acontecer depois que acontece, me parece uma forma muito justa de você perceber quais as intenções dos jurados no julgamento, qual a avaliação, né? Com a eliminação e a desclassificação, nós nunca saberemos essas notas, né? Que já estavam tabuladas. Sim, ainda tem uma Isso coisa. É terrível. E tem uma coisa também que eu lembro de me esforçar a não fazer quando eu era jurada do projeto gráfico, que era justamente olhar o expediente para caso viesse um nome, não de uma pessoa que eu fosse amiga, porque eu não tinha ninguém ali que eu era amiga, mas alguém concorrendo que fosse muito famoso, um Vitor Burton, e que aquilo atrapalhasse meu jogo, entendeu? Então eu tentei, tudo bem que tinha alguns que não tinha jeito, você abria, você sabia que a gente tinha feito, você já tinha ouvido e tal. Eu lembro que o livro da Clarice tinha sido feito pelo Vitor Burton e eu sabia disso porque eu estava no lançamento do livro e estava todo mundo falando. Mas assim, né, a gente tenta pelo menos isso para não favorecer um ou outro, né? Apesar de estar ali no expediente. Não é complicado, cara. Sim, é claro que é complicado, né? Qualquer júri é complicado. Se não fosse complicado, eu não estava aqui. Imagina eu julgando meus concorrentes na categoria de capa em 2019, né? Tive que ser muito imparcial, de tipo separar as pilhas dos julgáveis. Tem muita coisa ruim que é escrita, né? Muita coisa você já elimina logo de cara. Tem umas pessoas assim, esse aqui não tem chance, esse aqui não tem chance, esse aqui não tem nem chance. Aí você tira uns 2/3, aí você fica com 50 para escolher 13. Então, mas é por aí. Mas daí você vai diminuindo as pilhas, até que você fica com uns 15 na mão, sabendo que 2 deles. Aí a decisão mais difícil é quando você chega na última eliminação, né? Mas ainda assim, certamente esses jurados passaram por esse processo, né? Imagina os livros que ficaram abaixo desses 13 escolhidos pelo Batistão e pelo Dahmer, que eles se entregaram, eles falaram. Basicamente, eles disseram, eu escolhi esse livro, né? Porque senão eles não tinham nenhuma discussão a dar, né? Tipo, nenhuma desculpa a dar. Tipo, o Batistão, se eu soubesse, eu não teria votado. Quer dizer, que ele votou, né? O Dahmer, né? A mesma coisa, né? Então, a gente sabe que passou por 2 dos 3 jurados, pelos critérios do próprio Jabuti e pelas definições do próprio Jabuti. Né? Mas, gente, olha só, eu prefiro voltar para o Fério e o seu pensamento sério, entendeu? Que foi sobre o que é uma ilustração. Porque, assim, discutir critérios do concurso, gente, honestamente, concurso todo mundo que já foi jurado diz que são centenas de livros, é um saco, é muita coisa para ver. Então, assim, o problema eu acho que, sabe, assim, aí o Jabuti vive fazendo confusão também, então, e também não quero ficar julgando o prêmio, porque eu concordo com você, Delfim, deu uma zoada lá, isso claro que deu uma zoada, assim, tipo, a gente vê que, mas assim, o que eu acho que é mais importante e eu acho que é mais aflitivo, no final das contas, que eu acho que o Fério começou a dizer, bom, ele fazia assim, o processo era esse. Vamos lá, eu adoro fazer analogias, que eu acho que é muito claro. Mas aí, isso tudo também para levar, fazendo a ponte do que o Delfim está falando com o que você está falando, até onde houve algum tipo de edição ou de utilização ou de fação dentro daquilo que a Michelle falou, que a sensação dela é que ele tirou direto do Midjourney. Não teve. Eu fui reouvir a live dele, que inclusive eu ouvi quando lançou, porque eu estava animadíssima na época, porque como projeto de livro é legal, como projeto para o prêmio
Eu não acho legal. Mas não teve nenhuma edição, foi só prompt e foi isso. Mas eu fiquei na dúvida, o seguinte, o prêmio foi a ilustração de capa ou foi a ilustração do projeto todo? O projeto todo. Projeto todo. É um Porque se projeto fosse só todo. capa, se fosse a ilustração de capa, eu juro, eu acho até ok, sabia? Mas a ilustração do projeto todo... Aí eu A fico- ilustração a capa do livro, me convence. a capa do livro acaba ficando icônica, e vai ficar icônica essa capa, pelo desgraçado do posicionamento da caixa de título e nome do autor, bem na boca do Frankenstein, como se fosse um símbolo de censura. Isso vai ser, infelizmente, algo que eles vão utilizar para a divulgação do livro, teve uma coisa que o pessoal falou, no meio de algumas coisas que eu não concordo, mas tem uma coisa que eu concordo. Eles venceram, porque todo mundo só falou deles por uma semana inteira. Pois Sabe? é, isso é uma coisa que eu falei, ele ganhou muito mais notoriedade do que se ele só tivesse ganhado o prêmio de ilustração. E, gente, assim, sabe o que acontece? Aí é aquela história, né, de tempo que você tem no mercado, tempo que você... Assim, eu acho assim, tudo profundamente triste. Assim. Acho que aquela capa é mais uma capa com retrato 3x4 do documento do monstro. Eu já vi várias capas iguais àquela. Inclusive, tem uma da LPM que é exatamente aquilo. Isso, entendeu? Eu volto, para mim, Fério, você é uma pessoa séria. Mais uma vez, é muito simples entender. Eu tenho um terreno maravilhoso, eu quero construir uma casa nele. Tá? Quero muito construir uma casa nele. E eu faço um projeto e recorro à inteligência artificial para fazer um projeto. E o projeto fica maravilhoso. Inclusive, vários arquitetos, amigos meus, esse projeto está maravilhoso. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu posso registrar esse projeto em prefeitura? Não posso, porque só quem pode fazer isso é um arquiteto e engenheiro. Qual é o meu ponto, gente? O ponto é o seguinte, isso só acontece na nossa profissão. Por quê? Não tem uma regulamentação, entendeu? Já é uma coisa zoada, design, ilustração, já é uma coisa zoada, entendeu? O meu ponto é sempre esse. E por que não tem regulamentação? Será que é porque faz parte de uma indústria criativa potencialmente muito lucrativa e as pessoas querem deter os direitos das coisas, maior quantidade, maior tempo possível? É isso que me deixa muito aborrecido. Porque não importa a qualidade, a inteligência artificial, a ferramenta, pode fazer uma coisa linda. Entendeu? O problema não é isso. O problema é se o processo é justo e cabe e é leal com as pessoas. O que faz um cara ilustrador? Gente, é só ver o curso, cara, é só ver as emendas de disciplinas, entendeu? É aquilo ali. Você estuda história da arte, ética, estética, desenho, técnica, computação gráfica. É isso que faz, assim como arquiteto, assim como médico, assim como jornalista. Entendeu? Existe um caminho. E é um fato, gente. Vai aparecer um cara, qualquer coisa, e por nossa história cultural, que isso é o mais grave, não tem educação do olhar, as pessoas não sabem, não entendem, não compreendem as coisas. Olha, vamos lá, esse pessoal do qual o rapaz faz parte é um pessoal que acredita que coisa boa é só aquilo que reproduz a realidade. A gente sabe disso, entendeu? A gente já discutiu isso várias vezes. Tem que ser um trabalho fotográfico. Então, por aí você já entende como é difícil lidar, entendeu? Com qualidade, com diversidade, entendeu? Porque as pessoas não têm educação. Então, eu acho, aí sim a minha angústia, acho que essas ferramentas, na mão de pessoas, desculpe, aleatórias, só vai sedimentar uma ideia que as pessoas têm de artes visuais. E isso me incomoda muito. Agora, é aquela história, né? É o meu cliente? É o seu cliente, Michele? Eu não sei se acho que não. Entendeu? Assim, aí eu concordo com o Delfim. O mercado, a gente vai ali ver quem é o cliente de quem é que quer ver aquilo. E do jeito que a gente está polarizado, inclusive, porque a crise, né, as pessoas falam de brincadeira, né, mas a crise é estética, né? É tudo meio um visual Al-Qaeda, assim, sabe? É um negócio, tipo, eu vi o livro, eu não entendo porque eles escolheram aquele livro, com toda... Olha, sou amigo, sou conhecido do Batistão, o André eu não conheço, tá? Eu até questiono um pouco a escolha do André para ser jurado. E não é porque eu tenho implicância com ele, eu gosto do trabalho dele também, mas é aquela coisa que o Fério falou, novamente, é técnica, é o quê? Qual é a história? Eu não sei, o André, para mim, é mais um jornalista, um cartunista, alguém que trabalha mais com comunicação do que com artes visuais, propriamente no seu sentido mais profundo.
entendeu? De trabalhar, de entender. Agora, ele pode ser jurado? Claro, pode ser jurado, ele pode ser jurado, entendeu? Assim, mas eu achei até a defesa dele, pô, eu fiquei triste com a defesa dele, da coisa, entendeu? Assim, fiquei bem triste, bem triste. Carlito, eu posso fazer um pouco advogada do diabo aqui? Claro, deve. Eu acho que você está sendo um pouquinho purista, assim, um pouquinho. Ah, eu sou. Um pouquinho não, eu sou muito. Eu acho que as profissões... E eu, assim, eu tô falando porque eu sinto que eu tô perdendo um pouco de trabalho com isso também, tá? Porque até sabe aquele frilazinho do final de semana que você fazia rapidinho, assim, do coleguinha que você faz um desenho para ele rapidinho, que hoje em dia não faz mais porque o pessoal tá fazendo o desenho da Pixar rapidinho no story. Então esse frilazinho eu não faço mais. Mas não faz por quê? Eu acho que porque a inteligência artificial tá fazendo pra galera. Ah, você está dizendo que você não está pegando mais isso. Não tô pegando mais, porque não tem mais, tá. entendeu? Então a gente tá perdendo esse frilazinho rapidinho de 2 horinhas do final de semana, sabe? Então eu acho que realmente eu tô perdendo trabalho, a gente tá perdendo espaço. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente vai ter que arrumar um jeito de se reinventar, porque as profissões nascem e morrem. E é isso. As máquinas mas a gente tem que dar segurança às pessoas. Cara, e eu acho que é isso em todas as profissões, em todo claro, mundo, em todas as épocas, e não tem muito o que fazer. Se o Brasil se o Brasil fosse um país de renda mínima, se o Brasil fosse esse país de renda mínima, a crise não seria tão, entendeu? Tão assim... Cara, mas eu acho que é muito além da questão de renda, entendeu? é quase uma questão de evolução, coisa loucura. E é uma discussão que não está sendo só no Brasil, está sendo no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos entraram lá em greve, falaram um monte de coisa, passaram 100 e não sei quantos dias em greve. Evolução industrial e 3.0. Fala aí, Delfim. Eu não vou dizer purista, Carlito, mas eu acho que uma questão que eu disse aqui é uma questão de que é necessário se adaptar aos tempos. Eu acho que eu sinceramente acho que os ilustradores não estão nem tentando usar a ferramenta ou tentar entendê-la, sabe? Para poder fazer crítica. Eu vejo muita gente criticando cegamente, sabe? E daí acaba acontecendo uma cena... O que aconteceu, a desclassificação do livro, graças à manifestação, que foi uma grita gigantesca dos ilustradores, infelizmente soou como uma cena do livro, que é quando os aldeões se munem de lanças e tochas e vão até o castelo do Dr. Frankenstein para tentar destruir o monstro. E foi mais ou menos isso que aconteceu, metaforicamente falando. Eu acho que existe uma questão de... Essa adaptação que a Michelle falou, a gente até no chat anterior ao chat da Nesp mesmo, né? O Ferry falou da Reótipo. Eu falei das ferramentas de desktop publishing que mataram outras profissões do mercado editorial, tipo o computador e a composição de diagramação, principalmente jornais e revistas e obviamente, no mercado de livros, acelerou o processo de um jeito inacreditável, né? E foi feita uma oferta a todos os profissionais que trabalhavam com linotipia, com fotolito, pessoal de fotocomposição, tipo, aprendam, sabe? Porque esses profissionais, eles tinham todo o ferramental teórico que era incrivelmente importante, né? E o que acabou acontecendo? Poucos desses profissionais acabaram evoluindo e o mercado acabou sendo inicialmente tomado por pessoas que aprenderam a mexer nos softwares, mas não tinham a noção de diagramação. A gente está vivendo, neste momento de utilização dessas ferramentas, mais ou menos isso. A gente está vivendo um momento em que muita gente amadora está brincando com a ferramenta, brincando de ser profissional, falsos clientes, porque eu não consigo, Michelle, admitir que você está perdendo o trabalho desse jeito, porque, tipo, são clientes que não pagariam de verdade por um trabalho. Eu acho que aquele pessoal do puta, R$100, mas faz 50, não dá para ser por 25. Isso não é cliente de verdade, né? Quem não valoriza o seu trabalho. E quem valoriza o seu trabalho vai continuar chamando você, vai continuar me chamando, vai continuar chamando o Carlito, todo mundo, para poder continuar fazendo. E vai continuar existindo mercado para os ilustradores e artistas que se valerem da assistência de IA e para os que não se valerem. Assim como continuou havendo mercado para os ilustradores analógicos e para os ilustradores digitais. Eventualmente,
nesse caso último que eu disse, os ilustradores analógicos acabaram tendo que, pouco a pouco, migrando para a ilustração digital. Uma das raras exceções, por motivos muito práticos de ferramental e do que são as artes plásticas. É muito difícil você fazer uma arte plástica, um quadro, por exemplo, digitalmente. Mas você usa softwares como, por exemplo, o Manga Studio para poder fazer desenhos de quadrinhos, por exemplo, ou o Photoshop para colorização. O Manga Studio é um bom exemplo, aliás, porque o Manga Studio, por exemplo, ele se vale... Você está falando da ilustração, eu queria que a Alessandra está lá com o braço levantado, mas você está falando de ilustração, depois a gente tem que ver um pouco assim, o que é ilustração, né? Porque tem uma que é mais autoral e tem outra que é mais, vamos dizer, não gosto de falar profissional, né? Mas é mais tarefeira. Não, eu acho que mas essa tarefeira que foi muito prejudicada. A autoral tem um estilo e pouco usa até, muito pouca gente usa ferramenta digital do livro infantil juvenil. O pessoal ainda usa muito material plástico. Mas eu queria que a Alessandra falasse. Que ela já estava mas eu deixo concluir meu raciocínio para não ficar cortado, Carlito. Por exemplo, eu sou muito ligado ao pessoal de quadrinhos. Nós temos um dos maiores booms de quadrinho autoral do mundo, acontecendo desde 2011 no Brasil. Muita gente fazendo quadrinho autoral muito bom. E, tipo, a imensa maioria das pessoas, desses autores, que são, na imensa maioria, independentes, mas, tipo, eles se valem desses softwares para justamente otimizar os processos, porque senão eles não conseguem cumprir uma meta de lançar os quadrinhos a tempo de festivais de quadrinhos, tipo a Bienal de Curitiba, a CCXP, o Festival Internacional de Quadrinhos de BH. Então, acabam se tornando ferramentas fundamentais para a própria produção deles. O Manga Studio, por exemplo, é um exemplo interessante, porque, por exemplo, você desenha no tablet com a mão, desenha à mão, com a caneta digital, tudo, mas o Manga Studio ele tem a opção de corrigir seu traço automaticamente. Corrigir as curvas, a arte final do desenho um pouco mais interessante, né? E diversos ilustradores se valem disso. Você perde a identidade, mas tudo bem, isso é outra conversa. Então aí que tá. Mas, ao mesmo tempo, você pode programar esses brushes para fazer ou não fazer isso, ou fazer do seu jeito, ou ensinar ele. Né? Existe o jeito normatizado, que é o que você está falando, que, por exemplo, é o que se usa nos estudos do Maurício de Souza. Né? Isso, aí você segue model sheet, tudo. Né? Mas nos quadrinhos autorais, existe isso, e a diversidade, né? Ainda mais agora com o advento do Procreate faz pouquíssimo tempo, né? A diversidade de traços e cores e estilos se tornou mais gigantesca, né? E como dizer que isso não é ilustração? Agora eu paro por aqui. Alessandra. Na verdade, eu nem interrompi muito, porque era um pouco isso que o Delfim estava falando, que eu ia falar quando a Michelle terminou, que eu concordo um pouco com essa questão a pessoa que deixa de pedir o trabalho para ela, para fazer uma coisa rápida no Midjourney, às vezes é a pessoa que ela não vê o valor, né? E a segunda coisa que eu ia falar, eu tenho um amigo que é fotógrafo, e ele tem feito umas experiências, desde que teve aquela história daquela foto também, que ganhou um concurso, que depois o cara falou que era inteligência artificial e ninguém tinha notado. E ele, desde então, ele começou a fazer uns experimentos ele usa o Dali, não é o Midjourney, não. E ele trabalha com arte terapia. Então, ele está fazendo umas experiências para arte terapia no Dali. Isso, para mim, é uma coisa que uma coisa não conversa com a outra. Eu não consigo entender como que ele está achando. Eu fico assustada só de pensar. Não é? Não é? Gente, eu também. Ele eu queria me assustar. Eu não entendi. Por que é assustador para vocês? Eu não estou entendendo realmente como é que é o trabalho do cara, não saquei. Então, porque ele é como se ele o prompt fosse digamos, os sentimentos ou o que ele gostaria de expressar e o que o Dali gera com essa... A partir da imagem inicial, da fotografia que ele tirou. Não, do zero. Ele cria um prompt nessa questão dele de arte terapia. Ele é professor de arte terapia, eu não sei exatamente como funciona, mas o sentido da arte terapia, para mim, não combina muito bem com você ser gerado na AI. Não sei, é uma questão, né? O pessoal... Estou até com dificuldade de entender o que esse maluco está fazendo. Eu não sou terapeuta, acho melhor não ir para esse lado, não, eu não dou opinião.
Não, e as imagens são lindas, na verdade. Está gerando uma série de imagens lá, mas eu consigo entender. É aquela história também, né, Alessandra? As pessoas estão falando a verdade, porque assim, o Vicente falou, todo mundo fala, mas as pessoas estão falando a verdade. Acho que isso é uma questão complicada, né? Eu não estou falando só quem usa qualquer processo digital. Até as pessoas, quando criam alguma coisa, fazem alguma coisa, que seja digital ou não digital, elas estão falando a verdade sobre seus processos. Então, a gente só pode levar em conta o que a gente vê. Né? Não dá muito para a gente... Que me leva àquela pergunta de como é que a gente vai saber e até onde assim, o ilustrador pode usar a inteligência acho que a gente artificial. tinha que abraçado mais, vou insistir, aquela pergunta do Fred. Como é que é o processo? Como é que faz? Entendeu? Assim, acho que isso é que eu... Aí volto ali com a Camille Paglia, que eu acho que a gente está abrindo mão de uma humanidade, entendeu? Uma coisa que nos distingue. Isso, para mim, é muito assustador. Assim, a gente está abrindo mão do contentamento da realização. Ai, Carlito, eu vou ser advogada do diabo, apesar de eu não ter explicação, não ter opinião nessa história. Tem que ter muito cuidado, em achar que simplesmente o resultado é que é válido, porque isso é o mais puro suco neoliberal, entendeu? Que é isso. A ideia dos fins justificam os meios. Isso me assusta, porque nós somos uma civilização, uma cultura. Não é a economia que vai nos reger. Nós é que vamos reger a economia. Então, entendeu? Para ficar destruindo... Ou não. Mas, aí fiquem à vontade. Tá bom. Fério levantou a bola, Carlito já falou 300 vezes. Vamos lá. O que é ser ilustrador? Todo mundo muda. Cara, uma ideia na cabeça e um pincel na mão, seja ele digital ou não, usando as ferramentas que você tiver, sabe? O que é ser um artista, se valendo do seu senso artístico, sabe? Eu vou levantar uma bola aqui. Cabedal. Carlito foi meu professor de ilustração, de desenho, né? Me viu aqui em casa 400 milhões de vezes lá, e a primeira coisa que você faz quando você está desenhando é aprender a observar e copiar aquilo que você está desenhando, está vendo, né? É o básico do básico do básico. E o meu marido lá, depois de um ano que eu estava fazendo isso, ele chega para mim e fala assim, mas quando é que você vai ser desenhista? Eu, como assim? Ué, você tem uma coisa na cabeça e você desenha. Cara, eu não vou ser esse desenhista nunca, porque eu preciso de referência, nem que seja como é que a luz cai numa bola lá para eu saber como é que a luz está rolando. Mas isso são aqueles conceitos do leigo, né? Assim, tem aqueles conceitos de leigo, né? Assim, que aí... Pois é, aí eu fui puxando, tem umas coisas, por exemplo, tem uns sites que você mostra, voltando para o Norman Rockwell, fotos da mulher dele posando para ele fazer ilustrações à lá Norman Rockwell, mas ele precisava ali. Eu lembro distintivamente de uma que é uma bibliotecária carregando um monte de livro, assim, né? E aí tá a mulher dele segurando uma pilha de livro, ele tirou a foto, e aí tem a foto e tem o desenho dele lá. Então, assim, até onde eu posso usar a inteligência artificial para esse tipo de coisa, ou seja, para me gerar uma mulher na posição que eu quero, do jeito que eu quero, para eu não ter que pegar aqui, sei lá, minha mãe, meu filho, meu vizinho, para tirar uma foto no celular e usar de referência. E aí, até onde essa foto foi gerada por inteligência artificial ou não? Onde é que começa? Essa imagem eu não posso levar para essa competição ou para onde for, porque foi gerada por inteligência artificial. Eu tive um caso há poucos meses, mais ou menos isso que você disse. Uma capa de um livro em que eu precisava de uma pessoa. Eu queria usar uma silhueta de uma fotografia de uma pessoa de matriz africana. Só que eu corria dois riscos, tipo, de ser uma silhueta, se eu pegasse uma referência fotográfica qualquer, de ser uma pessoa já existente e reconhecível, né, com traços reconhecíveis, e também de estar exatamente na posição em que eu preciso. O que eu fui fazer? Fui para o Midjourney, buscando modos de tentar gerar essa imagem fotográfica do jeito que eu preciso. Depois de muitas e muitas e muitas tentativas de definição do que eu precisava, ele começou a gerar algumas imagens do jeito que eu preciso. Peguei imagem por imagem e fui e desenhei a silhueta delas com base na referência. E daí, depois de fazer isso, eu apliquei na minha ideia. E daí, depois disso, falei assim, o processo para a editora. Foi esse. Não tem uma gota de inteligência artificial na capa, mas tem nas minhas referências, tem no meu processo. E aí? E a ideia principal da capa não tem a ver com a silhueta, com o formato da silhueta. Tem a ver com o cabelo da personagem.
né? Que eu queria um cabelo específico, por isso eu precisava de uma silhueta numa posição específica. Então, acho que para o capista de livro, sabe, tem essa questão da ideia, da composição, da visão artística. A Cibele sabe, nas minhas aulas de capas, que uma das coisas que eu falo é justamente isso que o Carlito falou. A coisa mais importante é saber olhar o mundo, observar o mundo. É você entender o mundo que te rodeia, sabe? E prestar atenção em coisas mínimas, às vezes, que às vezes ninguém está reparando. E essa questão da visão do mundo te toca artisticamente, sabe? É quando você percebe se você tem essa sensibilidade ou não, que é algo que você consegue desenvolver. Então, eu me valho muito disso para todo o material, e eu acho que é uma coisa que falta a alguns parceiros de profissão, mas principalmente, eu acho que falta a gente entender nessa questão, nesse nosso debate, que o que vai ser decisivo para o sucesso ou não dessas ferramentas é, de novo, o nosso olhar. Porque sozinha, essa ferramenta não faz nada. Nada, nada, nada. Então, tipo, você deixar ela parada, ela vai ficar lá parada. É isso. Todo mundo vai ser um ilustrador. Ai, adoro quando isso acontece. Mas, ao mesmo tempo que todo mundo vai ser um ilustrador, todo mundo vai ilustrar porcaria. Né? Porque falta. O que adianta todo mundo ter uma ferramenta e gerar clones e clones da Pixar? Isso não tem um olhar artístico, viés artístico nenhum, sabe? O olhar é que diferencia. O que você vai fazer com os resultados de uma geração artificial? É por isso que eu falei no começo, viu, Michele? Que usar a imagem pura é fácil, sabe? Eu não acredito que o Vicente Pessoa tenha feito o livro em 4 horas. São 50 ilustrações, mesmo que ele tenha usado só 50 prompts, escolhido a primeira imagem que apareceu, ele teria demorado dias, mas... Foram 2.000 ilustrações, ele escolheu 50. Então, eu vi isso na live, e sinceramente, eu acredito nele porque ele falou isso na live do lançamento do livro. E eu sei como é que é, porque eu gero gerações e gerações e gerações de imagem até encontrar um caminho, não a imagem que eu quero, para poder servir de base para o meu trabalho, né? Então, tipo, é muito complexo, sabe? E a questão toda é tratar ou não tratar ferramentas como essa como ferramentas, porque é isso. Assim como o Photoshop é uma ferramenta, assim como um pincel é uma ferramenta, assim como o carvão é uma ferramenta, assim como a tela é uma ferramenta, assim como papel fabriano é uma ferramenta, sabe? Assim como a tela do computador é uma ferramenta, a gente tem que lidar com isso como ferramentas que estão disponíveis e podemos usá-las ou não, aceitá-las ou não. E está dentro do jogo, se você tiver, novamente repito, esse olhar artístico. Não, perfeito. Mas eu só acho que nesse caso, o que o grande público está esquecendo, assim, não estou falando da gente, tá? Eu estou falando do grande público, é que quando a gente gera esses prompts, tudo bem que demoram horas e horas, mas para fazer uma ilustração, para fazer 50 ilustrações, nesse nível de detalhamento que ele usa, que a pessoa faria para fazer aquele tipo de ilustração, a pessoa levaria, tipo, 10 vezes mais tempo para fazer uma ilustração daquela, sabe? Sim, claro. Então, porque isso não fica claro. Exato, é uma ferramenta que otimiza o processo. Exato, isso não fica claro para o grande público. Para a gente não, mas para a maior parte do público. E eu acho que é isso que me machuca um pouco como ilustradora. Mas falta muito conhecimento, né, Michele? Tipo, a gente está discutindo internamente entre designers, ilustradores, programadores visuais, faz um ano, mas o grande público está só com um livro do Jabuti desclassificado porque um robô desenhou, sabe? E não é bem isso que aconteceu, mas, tipo, fica esse ideário, tipo, nós estamos do lado da Skynet, e não é isso. Tem um ilustrador de quadrinhos que ele ficou famoso, muitas pessoas conhecem por uma série chamada Marvels, ele é o Alex Ross. Yeah. Ele é um pintor e ele faz ilustrações super realistas. Eu, particularmente, não gosto dele, porque os quadrinhos, para mim, parecem cenas paradas. Para mim, perde um pouco do dinamismo da ação que um gibi da Marvel precisaria. Mas ele é incrível. Só que o Alex Ross, cada cena de quadrinho que ele faz, eu vi um making-of e fiquei chocado. Ele tira uma foto com o modelo, fazendo a posição, e ele vai lá e faz exatamente igual, trocando, botando uniforme,
e etc. Então, tipo, ele usa uma referência pesada, tipo, ele basicamente copia uma cena hiperrealista colocando a criatividade dele em cima. E isso já foi bastante polêmico, até muita gente dizia que ele não tinha criatividade para desenhar, que ele só Não, copiava. mas olha, isso Só que ele tá fazendo... calma, deixa eu terminar minha constatação. E, tipo, eu defendo que as ferramentas para estudo, para referência, isso, tipo, é super válido e é super rico. A única coisa que, para mim, me machuca como machuca a Michelle é que eu acho injusto uma ilustração que foi criada aleatoriamente por um sistema tá concorrendo como melhor ilustrador com um monte de ilustradores que realmente tiveram um esforço de conceituar, procurar referência, desenhar. Então, para mim, a questão é: não acho justo. Eu não acharia legal que houvesse isso num concurso. Eu acho que se a pessoa quiser fazer a ilustração da capa, eu acho que existem públicos para isso. A gente tem que ser bem realista que as grandes corporações, elas querem fazer um monte de coisa em larga escala e pagar o menos possível para as pessoas. Então, usar a inteligência artificial para o mal é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Que vai ter um monte de coisa que atualmente, por mais bobinha que seja, eles estão pagando pouco. Essas são as pessoas que vão pagar um dinheiro para a inteligência artificial. Elas já pagam dinheiro para o Shutterstock para usar coisa que já estava sendo usada. Então é isso, sabe? Ô, Fério, eu só colocar uma pensada para você. Delfim, rapidinho, muito importante. Tá. Olha só. Fério, só para te corrigir uma coisa. O que o Alex Ross faz é o que sempre se fez na década de 40, 50, 60. Era muito normal fazer o que ele fazia. Muito naturalmente. Tem até um filme muito antigo do Jerry Lewis, aquele comediante, chamado Artistas e Modelos, que tem uma polêmica até sobre quadrinhos, sendo uma coisa ruim ou não para os adolescentes, onde aparece, era muito comum. O Alex Ross, ele trouxe uma coisa retrô, entendeu? E é muito como você falou, parece uma coisa fotojornalística, né? A revista, né? Mas ele faz isso intencionalmente mesmo, tá? Não é porque... Eu nem entendi, assim, por que as pessoas criticavam, porque isso era uma coisa muito comum mesmo. Usar referência pesada mesmo, contratar pessoas. Era muito normal isso nos estúdios. Agora, é só isso, é só para esclarecer. Agora, por favor, assim, obrigado pelo que você disse, que é exatamente isso. Esse eu acho que é o grande problema. É o grande problema que está ligado justamente ao fato. E Michelle falou uma coisa que por exemplo, eu adoro levar tempos enormes, imensos em cima de um trabalho. Eu adoro ficar ali, entendeu? Na vida, em cima do trabalho. Porque aquilo gera contentamento, cara, é um prazer imenso. Então, assim, claro que eu entendo as finalidades de mercado, de tempo e tal, mas é muito torturante. Você que gosta de fazer o que você faz, vamos embora, Michelle, faz rapidinho aí. Isso é que eu acho que é terrível. E é isso que o Fério falou também, que é o mercado determinando até como as pessoas vão fazer a coisa, sendo que teria espaço para as coisas. Teria se as pessoas não fossem tão gananciosas. É sempre assim. Entendeu? É isso que me aflige. Eu não quero travar tecnologia, acho que tecnologia é uma coisa foda. Eu usei pra caralho, eu tenho uma mania de fazer um desenho no lápis, digitalizo, boto lá os traços no Illustrator, boto umas cores, imprimo, colo coisa, digito, boto de novo, pinto. Adoro fazer isso, cara. Qual é a lógica de fazer isso? E qual é assim, a vantagem? Econômica nenhuma. É assim, aquela coisa, o meu valor pago, né, do orçamento, está lá. 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele só vai. Mas assim, tem uma hora, gente, que vai ser enlouquecedor, cara. Vai ser enlouquecedor. Isso a gente está servindo a quem? Entendeu? Para um cara aleatório que só acha que o grande lance na vida é ser empreendedor e ganhar dinheiro. Então, Michelle, obrigado por você ter me chamado de purista. Eu sou. Eu sou purista. Eu quero que as pessoas se divirtam, cara. Eu quero que as pessoas façam o trabalho. E olha só o que eu fiz. E pode ser inteligência artificial também. O problema não é esse. O problema só com relação à inteligência artificial é que eu não quero que se use o trabalho do outro. Aí, para mim, não dá. Aí assim, é só isso. Mas... Carlito, eu estou argumentando aqui com você, mas eu faço a mesma coisa. Eu me divirto. Eu pego minha aquarela, eu fico horas ali fazendo meus tracinhos com canetinha nanquim, com bico de pena. E assim, mas é pronto. Quero nem saber. Quer ficar rico, não quero nem saber. Mas eu entendo. Queria endereçar 3 pontos. Primeiro, o Alex Ross, né?
a maior referência da vida do Ross é o Norman Rockwell, né? Que utilizava essa técnica, como a Sibeli acabou de dizer, direto, né? Então, tipo, ele tem essa escola, vem dessa escola, ele era um artista plástico que gostava de quadrinhos, mas ele queria fazer algo diferente. Ele foi muito criticado na época, justamente porque esse tipo de coisa, esse tipo de técnica foi levada à exaustão por ele, né? Marvel foi só o primeiro dos trabalhos, né? E depois, o último deles foi o Full Circle do Quarteto Fantástico, agora, no ano passado, se eu não me engano. Então, ele demora para fazer, porque, afinal de contas, é um processo demorado, o dele, né? Imagina, é basicamente uma tela, cada quadrinho é uma tela. Não importa o tamanho do quadrinho, trabalho para você fazer isso, né? Em relação ao tempo, Calito, a gente vem de realidades diferentes. Por exemplo, eu venho de uma realidade que eu sou ilustrador em jornal, onde você tem que pensar rápido e ilustrar, às vezes, 4, 5, 6 ilustrações por dia, e no dia seguinte tem mais 4, 5, 6, e é terrível. Você tem que partir, por exemplo, para a primeira ideia e utilizar toda a sua técnica para que a ilustração seja boa. E é claro que isso não acontece 100% do tempo, porque o ritmo é massacrante. Mas te ensina a pensar com uma velocidade incrível no que fazer depois. Então, eu acabo tendo, confessadamente, um processo acelerado, mais acelerado que esse, em ilustração, não importa a técnica que eu use, por causa disso. E tem uma coisa que eu queria te colocar, Fério, que é o seguinte: você colocou sobre ser radicalmente contra esses concorrentes porque são ilustrações aleatórias, tal, né? Como você também disse, o cara selecionou de 2.000 ilustrações, 50 para lá, né? E uma das coisas que tanto o Dahmer quanto o Batistão disseram é que as ilustrações eram coesas entre si, que é um dos critérios de julgamento do Jabuti. Então, tipo, eu não acredito que o fator aleatoriedade, nesse caso, ele tenha incidido, sabe? Eu acho que justamente a dureza de você escolher de 2.000 para 50 equivale à dureza de um jurado de escolher livros do Jabuti. Se essas ilustrações estão legalmente ou eticamente colocadas ali, pode ser outro ponto, mas acho que não a aleatoriedade, tá? Eu acho que, nesse caso, elas só eram coesas pela natureza do livro e pela escolha editorial. Quando eu falo aleatoriedade... Um processo editorial. Quando eu falo aleatoriedade, é porque, tipo, eu acho que a única forma da gente saber exatamente o que ele fez seria ter os prompts que ele utilizou. A gente não sabe se ele colocou instruções muito específicas em relação ao estilo da ilustração, às cores, às imagens serem desbotadas, a dar uma sensação etérea, assim, assado, porque daí é quase uma programação. A pessoa deu um prompt tão complexo que ele vai ter um resultado, assim, que tem muito a ver com o que ele sente, com o que ele esperava. Só que eu não sei. Ele pode ter colocado pessoa na bruma muito grande olhando para outra em preto e branco. Então, tipo, quando eu falo aleatório, é que pode ter vindo, tipo, 40 coisas e ele falou, pô, isso aqui tem a ver, mas não foi de propósito. Sabe quando você defende uma coisa que você acabou de inventar e você inventa um argumento depois para uma coisa que você inventou e que nem tinha pensado, não tinha nada a ver, mas isso não desmerece... Não desmerece, claro, a ilustração. Não, eu acho que de alguma forma, para você conseguir concatenar 50 ilustrações de um modo, cara, você vai ter que colocar um prompt, né? Aí leva uma outra pergunta, tentando sair um pouco do processo específico do Pessoa para uma coisa mais aberta, né? Será que uma das habilidades que os novos ilustradores vão ter que fazer é prompteiro de IA, entendeu? De AI. Tal. Essa nova profissão, né? Engenheiro de prompt. Tirou da minha boca o que eu ia falar. Mas já está acontecendo, como eu falei do exemplo do cara que estava usando o Firefly durante a ilustração, ele colocava coisas como deixar mais verde, deixar em tons verdes, mudar o olho para ele ficar maior. Então ele ia lá e escrevia o prompt que ele queria rapidinho, capaz até de alguns eles já terem pronto ali, sabe? Pré-pronto, coloca o P, já aparece todo a linha de texto, o cara já dá um enter. Você pode gravar prompt que você usa muito. E é uma das coisas mais engraçadas desse momento. Eu não dou 3 anos para isso daí já ser outra coisa. Mas uma das coisas mais engraçadas desse processo que a gente está vivendo é que
É justamente isso que a Alessandra falou. Existe essa questão da profissão. Ilustradores ou pessoas que estão treinando ser prompteiros, vamos dizer assim, em sistemas de inteligência artificial generativa e até no ChatGPT, sabe? No futuro, elas devem criar tipos de profissão que não necessariamente têm a ver com isso. Tem a ver com programação de outras áreas que não sejam necessariamente culturais ou de pesquisa ou acadêmicas, né? E isso vai levar a outras soluções, e aí concordo com a Michelle. Daqui a poucos anos, a gente vai estar não rindo disso, mas a gente vai estar olhando para isso e falando, nossa, é que nem aquele garotinho do De Volta ao Futuro que chega para o Marty McFly quando ele conserta o videogame no café dos anos 80, ele fala assim, tem que usar as mãos, né? Sabe? Nossa, isso é muito futuro mesmo. Eu acho. Mas tem uma diferença entre o que o Fred estava explicando, falando sobre o processo de uma pessoa interativo com uma ferramenta e ele ali conduzindo, né? Ele está fazendo um trabalho né? Está se autodirigindo artisticamente, que é o que o ilustrador faz, né? E você gerar um prompt, ver o que acontece e sempre ver o que acontece. Isso tem uma diferença muito. O produto final no final. O produto final é uma ilustração? É uma ilustração. Entende? Isso é óbvio. Mas isso tem que ficar muito claro. Existe uma grande diferença entre você manter uma atividade sensorial e outra puramente intelectual e conceitual. São coisas completamente diferentes. Concordo e aí com eu não sei como é que vão ser os concursos. Tá? Aí eu não sei como é que vai ficar o mercado. Eu só acho, repito, é aquela angústia de vocês dois, Fério e Michele. Eu vou ser retirado do jogo, porque você falou uma coisa, Delfim, que me preocupa um pouco. Os ilustradores terão que se adaptar. Vou te fazer uma pergunta. Você trabalhou com óleo na sua vida? Alguma vez? Sim. Eu não tenho técnicas de artes plásticas, por exemplo. Pois é, exatamente. Então, assim, porque você não quis. Né? Porque você não quis, porque você não via. Entende? Assim, eu fico muito preocupado do mercado simplesmente conduzir, e eu vou usar essa palavra, abusivamente, o que as pessoas devem fazer. Desculpa, eu estou sendo utópico, claro, porque isso é muito perturbador, especialmente quando você é educador. Mais perturbador ainda, Carlito, quando eu te disser que é o que vai acontecer. Olha, não sei, porque a Suécia está voltando, acabou com o ensino digital, ela está abolindo isso, porque isso está atrapalhando a vida das crianças. É um assunto completamente diferente, que eu acho que não cabe nem comparação, porque são outros. Eu acho que outra coisa aí. Tem nada a ver. Eu acho que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. Isso tem a ver com tempo de tela e apreensão da informação. Tem nada a ver isso que você está falando. Não, caligrafia, voltar para caligrafia. É uma pena que vocês não estão vendo a Cibele dançando. É muito triste que vocês estão só ouvindo e não estão vendo a Cibele dançando. É uma tristeza. Ela tá fazendo vários movimentos. Cara, que coisa triste. É porque eu quero dar o tiro de volta pro Carlito, porque aí a gente entra numa discussão que a gente já discutiu muito no passado sobre ilustração autoral e ilustração, tipo, eu sou designer, eu vou ter que fazer aquilo em determinado tempo, em determinado momento, né? E eu vou ter que aprender a usar várias ferramentas e desenvolver várias habilidades, né? E a gente discutiu muito isso quando você começou a me dar aula, que você falou assim, mas você quer ilustrar para quê? Eu falei, eu quero desenhar para ser uma designer melhor. E aí, nesse ponto, eu acho que a IA, né? Ou pelo menos ela pode ser uma ferramenta muito útil para determinados tipos de ilustradores. Né? É óbvio que a loucura de óleo e acrílico que meu marido faz aqui em casa é completamente diferente de eu preciso gerar uma imagem de referência do jeito que o Delfim falou aí, da mulher com cabelo assim, assado, na posição assado assim, né? Que ou ele ia ter que andar pela rua e pedir, pelo amor de Deus, para alguém deixar tirar uma foto, ou ele gera no IA e usa aquilo como referência. São outras coisas, né? E também a ideia do cara que vai ser prompteiro de computador, né, de input de Midjourney e de IA em geral, né? Eu acho que são ferramentas, habilidades, e que a gente não vai ter resposta nenhuma para essa situação, mas assim, eu acho que... A resposta já está acontecendo, as pessoas estão sendo demitidas. E aí, galera, para terminar num tom menos eu dançando aqui para chamar a atenção de todo mundo... Já ia falar. Porque... Tá começando a ficar na hora de terminar. Últimas palavras. No podcast chamado Ponto Final?
Tem últimas palavras? Olha, bem colocado, bem colocado. As últimas palavras aqui não existem últimas palavras. Fala, Alessandra. Então, perguntas, Não, legal, não perguntas. essa, não tem última palavra. Mas isso é uma boa. Vamos terminar com perguntas. Lancem uma pergunta para o futuro e a gente revisita ela daqui a um tempo. Eu tenho uma pergunta para o futuro, trabalhando com Big Data e IA, pensando o seguinte: será que a inteligência artificial um dia vai poder prever tendências de design de livros ou de ilustrações, trabalhando com Big Data, e, por exemplo, não gerando a imagem, mas você coloca o conteúdo do livro, uma sinopse do livro ou o tom do livro, e ela vai te dizer assim, esse tipo de livro deveria ter esse tipo de imagem. A minha pergunta é porque, por mais que os sistemas aprendam, eles são bem burrinhos ainda. Por exemplo, será que um dia os sistemas vão aprender a escrever? Porque, tipo, porra, qualquer palavra que apareça em qualquer arte é um no dos mais criativos. Alfabetos em Verdade. línguas. É terrível. Verdade. Terrível. Eu acho até bonito, né? Parece que a gente está vendo línguas alienígenas aparecendo o tempo inteiro, mas, porra, não acerta uma. Nenhum sistema. E mãos. Ah, não, ó. Mãos. Aí eu vou começar a me preocupar. Não. Carlito, aí a gente foge. Sim. Já tem sistemas acertando mãos. Aí a gente eu acho corre que para as colinas. acho que tem uma coisa pior que mãos. Olhar. Se você der zoom em qualquer imagem, os dois olhos sempre são diferentes, nunca tão coerentes entre si. Essa capa do Frankenstein, por exemplo, os dois olhos estão terrivelmente diferentes um do outro, né? Aliás, Calito, só para falar esse meme aí, ainda bem que vocês sacaram que era outra IA. Eu estava em outro grupo, os caras tipo, Delfim, tem a prova para você. Não, mas uma coisa tem a ver com a outra. As pessoas estão falando seriamente, não é meme, não. Eu que acho que é um meme. Não. As pessoas estão falando seriamente. Então, estou falando seriamente, mas, tipo, claramente o outro trabalho também é IA. Né? Só que, tipo, nós achamos o ilustrador que fez isso. Achamos o link perdido. Basta uma pesquisa no Google para ver que o perfil onde está isso tem 5 likes, 1 seguidor, tipo... Não, e o estúdio não existe que faz, o estúdio existe. Vamos lá, perguntas finais, já que a gente vai terminar com perguntas. Vamos parar com isso daqui a pouco. Perguntas, será que as inteligências artificiais vão nos ajudar a ter uma vida mais rica? Entendeu? Melhor? Porque eu acho que todo o problema é esse. A qualidade da vida das pessoas está sendo afetada e está todo mundo já triste, entendeu? Eu tenho uma pergunta nessa linha. Tipo, será que a IA vai ser a favor do socialismo tão pregado pelo queridíssimo Carl Sagan, ou a gente vai ter que ficar vivendo nesse mundo capitalista de merda e a IA vai ser só opressiva com todo mundo? A IA nunca vai ser comunista, gente. Jamais. Eu tenho uma pergunta. Eu fico imaginando que no futuro, assim como hoje em dia já tem vários artistas que estão vendendo suas imagens para se fazer deepfake. Eu acredito que vai ter artistas, ilustradores e pintores que vão vender seu estilo para que as pessoas possam fazer IA com isso, do tipo, você entra aqui e pede, mas você tem que pagar uma grana para usar o meu estilo, mas você vai lá e gera o negócio que você quer e usa. Só que a minha pergunta é, será que no futuro, ao invés de usar ferramentas manuais, que a gente até falaram, será que sem as mãos, será que não vai ser simplesmente deitar, fechar os olhos e a gente simplesmente começar a criar com a própria imaginação, com algum tipo de chip, alguma coisa muito louca, e simplesmente você vai dar vida, ilustrações sem nada físico, sabe? Só, tipo, viajando lá. Eu tenho uma dica de filme. Implante neural. Baseado no que o Fério disse, tem uma dica de filme, um dos filmes mais subestimados dos últimos 15 anos, baseado num livro de ficção científica do Stanislaw Lem, um dos maiores criadores de ficção científica do mundo. No Brasil, ele se chama O Congresso Futurista, que lida exatamente com as questões de uma atriz aposentada que tem como único jeito de sobreviver vender a sua imagem para viver perenemente num universo criado artificialmente. E nessa animação você vê os percalços de uma vida digital. Eu acho que é um filme muito pertinente para esses tempos.
Eu não sei se é HBO Max ou Amazon. Ele tá no Netflix, eu vi no Netflix. Ou tá Netflix, mas tipo, é um filme a ser visto. A ser visto. Ele tem muito a ver com um monte de assuntos que a gente conversou hoje. Michele, pergunta? E a Alessandra? Eu tenho uma pergunta que é, primeiro, se a gente pode cortar essa parte que o Férico falou para a gente poder patentear essa ideia e ganhar muito dinheiro. A segunda... Nossa! Olha aí o capitalismo. Tá vendo? Ninguém, quem tá só escutando o áudio, não viu todo mundo batendo palma no mudo aqui, assim, pro Férico falando. A segunda coisa é quando a grande massa vai perceber que essas imagens geradas por IA, sem tratamento, são muito cafonas e parar de gerar essas trends no Instagram e no TikTok e encher as redes sociais com isso que ninguém aguenta mais, é muito feio e muito feio. Deixa nas redes sociais, deixa lá. O problema é quando começarem a imprimir em placa, quando começarem a botar na frente da creche. Não. Fica na mídia social, fica. Quando as escolas de samba do Rio de Janeiro começaram a fazer. Eu abri o Instagram da minha Mangueira e vi o enredo da Mangueira desse ano, com a Alcione lá na Pixar. Acabou comigo, gente. Aquilo acabou comigo. Michele, vou te dizer essa frase. Não parece, né? Mas uma palavra, Michele, word art. É a mesma coisa, é febre, depois Sara. Ô, Michele, feliz não sabia word art. Alessandra. O cafona tem que existir para alguém dar valor pra gente. O que seria do feio, do bonito se não fosse feio. Isso aí, Um alto preço a pagar. Alessandra, você é a última a fazer uma pergunta e aí a gente finaliza. Sem perguntas, só tantas perguntas que não dá para formular uma, né? Será que terei uma pergunta no futuro? É a pergunta da Alessandra. Será que teremos a segunda edição desse podcast? Pode ser seu bordão, Alessandra. Você pode terminar sempre com não tem pergunta. Não posso opinar. A personagem misteriosa. Então, será que é o ponto final? Será que é o ponto final do ponto final? Então, gente, a gente está chegando ao final. Sem dúvida, essa discussão aqui não dá para se esgotar, nem em 1 hora, nem em 2, nem em 10, e aí a gente vai. Né? Eu acho que foi super proveitosa a nossa discussão e tal, e eu espero que a gente consiga lançar esse primeiro episódio direitinho e que haja muitos outros no futuro, com presença dos nossos queridos convidados e outros, e mais e menos, de acordo com a possibilidade. E eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Vocês entraram para a história do NESP. Queria só agradecer, então, galera. Dá tchau aí pra galera. Beijo! Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.